Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje, gente, eu vou colocar aqui a aula referente ao máximo divisor comum que nós começamos a fazer a semana passada, só que a semana passada vocês não tiveram videoaula, né? Foi só live. Então, quem não conseguiu assistir, assista. Para reforçar também é bom assistir de novo. E no final eu vou explicar a resolução de alguns problemas, tá bem? Então, gente, o máximo divisor comum significa o maior número que divide dois ou mais números ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho o 48, o 72 e o 80. Se eu decomponho o 48 em fatores primos e depois encontro os divisores de 48, faço a mesma coisa com 72 e a mesma coisa com 80, então eu encontrei o conjunto dos divisores dos três números. Eu vou destacar os números que apareceram nos três conjuntos ao mesmo tempo, ó. 1, 2, o 4 e o 8. O maior número que é divisor dos três ao mesmo tempo não é o 8? Então, a gente diz que o MDC de 48, 72 e 80 é o 8. Ou seja, é o maior número que eu posso dividir esses três ao mesmo tempo sem que haja sobras, sem que haja resto, tá bom? Agora, gente, quando eu tenho dois ou mais números que o único divisor comum deles é o 1, a gente fala que esses números são primos entre si. Por exemplo, se eu encontro o conjunto dos divisores de 16, 2, 1, 2, 4, 8 e 16. De 27, 1, 3, 9 e 27. E do 35, 1, 5, 7 e 35. Então, não repetiu nenhum número nos três ao mesmo tempo. O máximo divisor comum deles é 1. Então, eles recebem o nome de números primos entre si, tá? Agora, os métodos para encontrar o MDC. A gente tem, olha, o primeiro método, eu posso decompor separadamente os números, aí encontrei a forma fatorada de cada um. O MDC serão os números que apareceram em todos ao mesmo tempo e com menor expoente. Então, o 2, que apareceu nos três, eu vou pegar o 2 sozinho aqui. O 3 apareceu nos três, eu vou pegar o com menor expoente, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado não são 9? 2 vezes 9, 18, tá? O segundo método, gente, é quando a gente faz a decomposição simultânea e incompleta. Simultânea significa ao mesmo tempo. Então, se os três números são pares, eu posso começar dividindo por 2. Aqui estão os resultados da divisão. Agora, esse aqui já não é par mais, ele é divisível por 3. 54 também é divisível por 3 e 72, porque 5 mais 4 são 9, 7 mais 2 são 9. Então, eu posso dividir por 3. Deu 18, 24 e 33. Continuam sendo divisíveis por 3. Deu 6, 8 e 11. Agora, não dá mais para eu dividir pelo mesmo número, porque 11 só é divisível por 11, 6 e 8 não são divisíveis por 11. Então, o único fator comum agora é o 1. O que eu faço? Eu faço a multiplicação. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, o maior número que é divisor de 108, 144 e 198 ao mesmo tempo é o 18. Eu, particularmente, acho esse método aqui mais fácil, tá? Pessoal, eu coloquei aqui, então, dois exemplos de como resolver problemas usando o MDC. Primeiro exemplo. O professor de História precisa dividir uma turma de alunos em grupos, de modo que cada grupo tenha a mesma quantidade de alunos. Nessa turma temos 24 alunas e 16 alunos. Quantos componentes terá cada grupo? Então, a primeira coisa que eu fiz, eu fatorei o 24, fatorei o 16. Agora eu vou pegar os números que apareceram nos dois ao mesmo tempo e vou envolver, ó. O 2 apareceu 1, 2, 3 vezes no 2 ao mesmo tempo, não é? Então, olha, marquei. Por que eu não marquei esse 3? Porque ele não apareceu aqui. E esse 2, porque ele está a mais. Tem que ser o que apareceu nos dois ao mesmo tempo.
Então, o MDC é 8, logo cada grupo terá 8 alunos, tá bom? Então, o MDC, gente, é sempre que a gente vai dividir alguma coisa, agrupar, aí a gente calcula o MDC, tá bem? Agora, gente, o segundo exemplo. Uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para exploração ambiental. Um composto de 288 batedoras e outro de 360 engenheiras. Sendo você uma abelha rainha e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo e maior número de abelhas possível, então você redistribuía suas abelhas em... Gente, se eu quero redistribuir as minhas abelhas em grupos com o maior número de abelhas e a mesma quantidade em cada abelha, então eu não vou dividir, não quero a maior quantidade possível, então eu vou calcular o MDC dessas duas quantidades aqui, ó. Fatorei o 288 todinho, ó, tá? E agora fatorei o 360. Eu vou envolver agora os números que apareceram nos dois ao mesmo tempo. Ó, o 2 apareceu 3 vezes nos dois ao mesmo tempo. Então, eu marquei o 2. O 3 apareceu 2 vezes no 2 ao mesmo tempo. Então, eu marquei o 2. Então, o MDC vai ser 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, que é 8 vezes 9, que dá 72. Qual a opção que tem 72? Essa aqui. 9 grupos de 72 abelhas. 9 vezes 72, se a gente for fazer a operação para conferir se está certo, ou se a gente ia questionar se a opção estava errada, ó. 9 vezes 72 vai dar 648. Se eu somar a quantidade de abelhas, 288 mais 360, dá 648. Então, tá certinho, eu vou formar 9 grupos com 72 abelhas cada um. Então, a opção certa é a letra B. Então, entenderam para que a gente usa o MDC? É quando eu quero dividir alguma coisa sem que haja sobras, tá bem? Pessoal, por hoje é isso. Eu vou deixar uma folha de atividades. Beijos e até a próxima aula.